Olá, estudantes! Eu sou o professor Robson Anselmo Tavares, professor de língua portuguesa, e hoje temos um assunto em língua portuguesa muito interessante. Mas qual será o tema da aula de hoje? O tema de nossa aula é, olhando para a tela, nós temos elementos linguísticos, paralinguísticos e cinésicos. Vamos aprender o que são esses elementos linguísticos, paralinguísticos e cinésicos. Mas para isso, nós precisamos da cooperação de quem? Da nossa intérprete de Libras. Vejam só, vejam como ela está falando, ela está se expressando para vocês. Elementos paralinguísticos dizem respeito à questão de quê? Da entoação, da fala, da melodia da fala, do ritmo, da fluência. E o cinésico, olhando bem para as mãos da nossa intérprete Magna, veja que ela está se comunicando com o quê? Com as mãos. Então é justamente paralinguístico, vai ser o quê? Justamente a entoação, repito, a fluência, os elementos que estão acima da língua, certo? Acima da fala, no caso, e os cinésicos do corpo, como a nossa intérprete faz. Alegria, tristeza, observaram a expressão facial dela? Isso é a comunicação. Então, vejam só, vocês, estudantes do 8º ano, entender bem que a comunicação, o ser humano é um ser complexo. Então, nós falamos, nós transmitimos ideias também pela entoação, pela fluência. Lembrem-se, quando estamos nervosos, ou falamos muito rápido, ou falamos devagar demais. E também nós temos a alegria e a cinésica do corpo. O corpo fala, o corpo transmite ideias. Mas é importante lembrar que tanto os elementos paralinguísticos quanto os cinésicos, nós temos que observar o contexto. Vocês, estudantes do 8º ano, conhecem muito bem que contexto é a situação de produção de um texto. Então, vamos conhecer agora aqui o nosso pensamento de hoje, que ele está norteando bem esse ponto. Prestem bem atenção. Olhando para a tela, nós temos: quando eu danço, minha mente percebe, o meu coração sente e o meu corpo exprime. Não somente o que a alma quer externar, mas o que o espírito quer expressar. A dança é a expressão que integra, é um movimento que entrega, de entrega. Então, Talita Epitácio. Prestaram bem atenção à questão, a dança como movimento. Na dança, nós encontramos justamente isso, os elementos cinésicos e também os paralinguísticos. Então, é importante conhecer. Na tela, nós temos o seguinte: qual seria o objetivo geral da aula de hoje? Eu, em poucas palavras, digo: o objetivo geral da aula de hoje é que você, estudante, você entenda que a nossa comunicação é muito ampla. Então vejam só, como eu falei, a fluência, a entoação, o ritmo, o volume da fala transmitem, e os próprios movimentos do corpo. E também é importante conhecer que no texto gráfico, no texto escrito, que vocês conhecem, aqueles balãozinhos que nós temos, certo? Em quadrinho, em gibi, comunicam também sentimentos, se comunicam expressões. É importante conhecer, saber interpretar o texto do outro, tanto oral quanto escrito. E vamos adiante. Então aqui nós temos como se comunicar. Então, como se comunicar? Vamos conhecer bem. Olha aí na tela, um ponto importantíssimo: gestos, olhares, postura corporal, o ritmo da fala, tudo isso comunica, tudo isso transmite uma ideia. Como eu já falei no começo da nossa aula, olhando para a tela, nós temos isso bem resumido. Os elementos paralinguísticos: qualidade da voz, ritmo, pausas, risos, gritos, comunicam. E os cinésicos: movimentos, gestos, expressões faciais, também comunicam, mas sempre observando o contexto. E mais uma vez, vejam só, observem a nossa intérprete, certo? Observem os elementos paralinguísticos, cinésicos, a expressão
de alegria, tristeza, certo? Tudo isso transmite. Então, é possível, sim, nós conhecermos o outro. Vocês conhecem muito bem, certo? Quando alguém está triste, alegre, está muito emocionado, justamente tanto por seus gestos, quanto também pela própria o ritmo da fala. Como vocês, estudantes do 8º ano, fosse agora pedido, como podemos comprovar os elementos paralinguísticos cinésicos? Que tal, em sala de aula, fazer com o seu professor um debate? Ou então um júri simulado? E você pode observar bem também o quê? Observar as posturas do réu, a postura do juiz, o timbre de voz, ou então um outro exercício. Qual seria? Ler um poema em sala de aula. Veja a cadência da leitura do poema, como também seria interessante em um debate, certo? Vocês também formularem em sala de aula o que? Uma exposição oral, a apresentação de algo. Veja que o apresentador ele tem uma postura tanto corporal quanto o que? Ele firma, certo? É um tom mais solene o da fala. Então, eu gostaria que vocês, nessa breve apresentação, aprendessem bem elementos paralinguísticos e elementos cinésicos. O cinésico do corpo e paralinguístico, o quê? A modulação da sua fala. E lembrar sempre bem essa questão, que nesses elementos nós entendemos o que? As relações com o outro. Nós entendemos bocejos, alegrias, gritos, volume. Lembrar que quando alguém, infelizmente, grita com o outro, muitas vezes indica o quê? Raiva, falar ternamente. Então veja, gritar, falar ternamente, bem diferente. E a aproximação, o cruzar as mãos, também transmitem ideias. Agora, lembrando sempre o contexto. Olhem para essa fotografia que trago para vocês. Peço agora que vocês observem, façam uma leitura dela. Nós encontramos amigas que estão conversando, vejam só a expressão facial e possivelmente imaginem também os elementos paralinguísticos dessa fotografia. Possivelmente elas estão falando no volume terno, são amigas, e vejam só a expressão facial. Não há como não observar que elas estão alegres e não estão tristes. Gravem bem. Outro ponto importante, na tela eu trago o silêncio, o som do ar em um texto escrito, da água, da música, entre outros elementos, podem completar uma mensagem. Então lembrem-se disso. Então vejam só, elementos cinésicos, paralinguísticos caminham juntos, e lembrar sempre a questão de quê? Do contexto. E aqui trago para vocês na tela, existem elementos que influenciam a diferenciação de sinais paralinguísticos. Quais são eles? A intensidade, o volume, o tom e a fluência. Já observaram que quando estamos tensos, nós temos a tendência de quê? De hesitar na fala, certo? Vamos ver aqui. E aqui trago para vocês algumas fotos que eu gostaria que vocês observassem. Nessa primeira, nós observamos o quê? Um tom de alegria, felicidade, certo? Observem. E possivelmente as pessoas estão emitindo os seus sons, suas falas com muita alegria, certo? Nesta segunda fotografia, nessa segunda foto aqui, nesse desenho, aliás, nós temos aqui, pela expressão do corpo, aliás, o olhar, o gesto, a pessoa está doente, se representa uma pessoa doente, aliás. Aqui nós temos uma outra fotografia, um outro desenho, que justamente está mostrando que alguém com raiva. Olha a expressão facial. Eu não posso dizer que a pessoa está alegre aí. E aqui nós temos uma bem simbólica, né? Isso, a lágrima. A lágrima vai representar o quê? O choro. O choro é a tristeza, certo? Gravem bem. E aqui, a alegria. A alegria. Então vejam só, o riso. Olha só a expressão facial. Então vejam só, saber ler os elementos cinésicos e paralinguísticos nos ajudam o quê? A entender a comunicação com o outro e lembrar sempre disso. Olhando aqui na tela, trago para vocês aqui, olha, representação de pessoas com vários sentimentos. Alegria,
tristeza, de amor, certo? Etc. Conhecendo bem isso aqui. E aqui, olhem só mais esta fotografia, trago para vocês. Olhem só a postura corporal e possivelmente, veja só, o elemento paralinguístico deve ser o quê? O grito. Então a pessoa pode estar gritando com alguém ou vaiando alguém. Veja que podemos fazer essa leitura da fotografia. É outra que eu gostaria de trazer para vocês, observar o seguinte. Vejam só, alguém falando e o outro atento. Então prestem bem atenção, fazer a leitura. Olhem agora como a nossa intérprete está fazendo bem, repetindo, alguém falando e o outro atento. Olhem só a expressão do corpo, olhem só como ela está transmitindo essa ideia para vocês. E aqui quero dizer para vocês, olhando aqui na tela, vejam só mais duas fotografias para observarmos especialmente o quê? A expressão do corpo. Os alunos sentados atentos e do outro lado, alguém não querendo falar com o outro. Isso é observado pelas mãos. E aqui, para fecharmos a nossa aula de hoje, eu gostaria que vocês lessem, observassem bem essas duas fotografias. Veja, possivelmente é um momento de quê? De uma entrevista. Olhem só o movimento corporal e possivelmente também a questão do timbre da fala de cada um pode ser. E aqui eu finalizo. E eu finalizo com a seguinte questão. Gostaria de ler para vocês esse ponto importante. Dessa forma, mais do que o conteúdo em si, a linguagem corporal é responsável por transmitir as emoções e sensações que sentimos naquele momento, utilizando tanto os gestos, a postura do corpo, o tom de voz, a velocidade da nossa fala ou até mesmo a forma como andamos enquanto nos comunicamos. E lembrar, em sala de aula, tentem um desafio, poema, debate, uma postura, elementos paralinguísticos, elementos que dizem respeito ao quê? Ao tom, o volume, etc. da fala, cinésicos do corpo. E agradeço em especial ao nosso intérprete por essa brilhante apresentação e ao nosso Ronaldo aqui do som. Forte abraço, professor Robson.